Oi, povo de Deus, como é que você está? Tudo na paz de Cristo? Estou entrando aqui com você pelo Instagram, pela essa rede social. Acredito que esta mensagem ela vai para outras redes sociais também, não é? Mas eu quero, em primeiro lugar, falar um pouquinho aqui sobre os acontecimentos que nós nos últimos dias estamos tendo na Igreja Apostólica e Evangelho para as Nações. Amados, toda quarta-feira é já de praxe a gente ter falado aqui sobre a busca de poder que acontece na Evangelho para as Nações. Toda quarta-feira nós fazemos a busca de poder, fazemos lá a busca do Espírito Santo tradicional que todas as igrejas pentecostais fazem e muitas vezes nas quartas-feiras, né? Então, um convite para você que eu quero fazer para você estar com a gente todas as quartas-feiras, busca de poder. E nessa busca de poder que nós temos falado muito, que é a busca do Espírito Santo, e muitas pessoas vão entender o que eu vou ler aqui, e eu pedi para a igreja ler isso hoje. Foi o capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: acerca da diversidade de dons espirituais. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que qualquer que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa que nós estamos aprendendo na palavra é Paulo falando que uma pessoa que fala que Jesus é o Senhor é pelo Espírito de Deus. Uma pessoa que vai dizer que Jesus é anátema é porque ela não está no Espírito, ela não tem conhecimento algum da palavra de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 7 em diante, ele vai falar que o Espírito Santo de Deus é dado para cada pessoa naquilo que for útil. Então, uma pessoa que quer receber o Espírito Santo de Deus, quer receber poder, quer receber autoridade, unção, tudo é para a utilidade. Ninguém recebe alguma coisa, poder de Deus, Espírito Santo, dons espirituais, para ficar sem fazer absolutamente nada. Ou seja, um membro inerte, um membro não atuante. Na verdade, quando se fala de membros, nós somos membros de um corpo. Mas, quando se fala de obreiros, também fazemos parte de um corpo. Só que existe uma diferença. O obreiro é aquele que é chamado para servir na obra, para pregar, para atender, para servir uma água, de repente fazer qualquer outro tipo de atividade na igreja, ensinamento, enfim. Mas o membro que está ligado ao corpo da igreja, ele também tem as suas utilidades. Tem quem não é diácono, tem quem não é diaconisa, tem quem não é cooperador, tem quem não é pastor, intitulado dentro de um ministério, mas que é muito útil. Agora, aqui não está falando de ministério, está falando de pessoas. Está falando de dons a serem entregues a uma pessoa, independente dela ser um obreiro ou não. Independente dele estar intitulado, né, um óleo que foi derramado na cabeça dele ou não. Então, Paulo está dizendo que é dado para que for útil. Então, Deus não vai te dar o Espírito Santo e acrescentar as coisas se você está ligado a muitas outras coisas. Para entender isso aqui, basta você ler a carta, o Evangelho de Lucas, quando fala sobre Marta e Maria. Aí você vai entender. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 8, presta atenção. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito o mesmo, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Eu até falei na igreja hoje sobre 3 tipos de fé que o ser humano tem, ou pode adquirir, né? Primeira fé, a natural, que nós nascemos com ela. Eu tenho fé, isso aqui é minha mãe, eu tenho fé, isso aqui é meu pai. Eu tenho fé naquilo que eu estou vendo. A fé sobrenatural,
A fé sobrenatural é aquela que a pessoa crê nos milagres, no poder de Deus, na manifestação do poder. E a fé como fruto, né? Como que é a fé com fruto? Através da tua fé, você vai multiplicando. Lembra da parábola dos talentos? É a fé multiplicadora. Ou a fé que simplesmente a pessoa deixa se esvairir. Não toma cuidado, não toma conta, não age, né? Então, fé como fruto. Aqui, ele ainda diz assim, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, não é um dom de curar, mas são dons de curar, tá? Aí, quando você busca aqui dons de curar, você vai achar muita coisa. Você vai achar dons de curar uma pessoa que ora para outra ser curada. Você vai achar dons de curar, você, numa ministração, você ajuda a sarar a pessoa que tem ansiedade, na pessoa que tem depressão. Você ajuda a curar uma pessoa que não consegue liberar perdão, tá? A pessoa não consegue liberar perdão. Aí você vai lá, ora por ela, conversa com ela, ministra ela, convence ela a pedir perdão através da palavra. Então, isso é dons de curar. Aí, continuando. E a outros a operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas e interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem decide é Deus. Eu busco. Mas quem vai decidir se vai ser dado, entregue ou não, é o Senhor. Então Deus quem vai decidir que dom Ele vai te dar, aonde você vai se encaixar. Eu nunca, na minha vida, imaginei que eu fosse ser um pastor, um pregador e principalmente um líder de um ministério que está aí no seu início. Eu sou o apóstolo Reginaldo Bezerra, ministro da Casa do Senhor, pastor presidente, fundador vitalício da Igreja Apostólica Evangelho para as Nações, situada na rua Beatriz Terezinha, número 165, no Jardim Beatriz, Taboão da Serra, São Paulo, Brasil. Eu sou pastor daquela igreja, junto com a minha esposa, que é a vice-presidente do ministério, a bispa Marinês Nunes, viu? Mulher de Deus usada pelo Senhor, que é ali a minha companheira de obra, esposa e também vice-presidente da Igreja Apostólica Evangelho para as Nações. Então, igreja, toda quarta-feira o que nós buscamos é isso, dons espirituais. Claro, o apóstolo Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestre. Esses são os dons ministeriais. Hoje em dia há uma dúvida muito grande de uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e muita gente tem dúvida em relação a isso, sobre esses dons ministeriais. 1 Coríntios, capítulo 12, são dons dados para a igreja. Efésios, capítulo 4, versículo 11, também dados para a igreja, mas para aqueles que vão exercer a função ministerial. Então vamos lá. Dom da ciência, dom da fé, dom da maravilha, dom da variedade de línguas, dom do discernimento de espírito, dom da sabedoria. São dons e dons de curar. São dons entregues para a igreja atuante. Para a igreja agir, atuar. Cura daqui, liberta de lá, salva outro e tem fé com esse. E assim vai. Dons ministeriais são dons entregues a quem tem uma função além de ser um diácono. Eu não quero dizer para você, porque muita gente hoje em dia acredita, ou talvez não acreditam, que o diaconato é uma função importante dentro da igreja. Tem gente que não quer mais ser diácono. Tem pessoas que querem ser pastor, quer ser apóstolo, quer ser bispo, mas para chegar numa função como essa, é preciso passar pelo início. Então todo mundo começa pelo início, ninguém pode começar pela metade ou pelo fim. Se começa pelo início. Se começa abrindo igreja, fechando igreja, alinhando cadeira, varrendo um banheiro, ou lavando um banheiro, lavando uma louça, limpando alguma coisa dentro da igreja, né? Então, tudo começa pelo começo. O que eu quero dizer para vocês
é que às vezes a pessoa acha que ser um diácono é uma desonra. E não é. Ser diácono, missionária Berenice, que está aí, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a Carlinha Mantovani, Deus abençoe a Débora Olive. Eu quero dizer para vocês que ser diácono, eu sou um eterno diácono. Você pode falar, mas o senhor não é apóstolo? Como é que o senhor é diácono? Sou diácono. Sempre que eu posso, sempre que eu vejo, eu alinho uma cadeira, pego um papelzinho aqui, pego outro ali, passo uma vassoura, passo um pano, tiro um pó. Precisar alinhar a cadeira, estou alinhando cadeira. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Porque isso é parte do diaconato. Eu sou um eterno diácono. Além de ser um AP, além de ser um pastor, além de ser um apóstolo, eu sou um diácono. Faz parte ser um diácono. Então, igreja, o que eu quero dizer para você? Preste atenção. Os dons ministeriais são dados para aqueles que recebem uma unção para exercer uma função diferente daquele membro. Tem quem está na escola bíblica ensinando, é o mestre. Tem quem está no Instituto Teológico, é o mestre. Você pode ver que às vezes o mestre, geralmente o mestre que ensina, ele não tem aquela eloquência, mas ele está ensinando e a unção dele é para ir lá no fundo, pegar coisas maravilhosas. O que eu quero dizer para você, amado, é que cada um tem uma função. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então esse é os dons ministeriais que está lá na carta de Efésios, depois você confere lá, capítulo 4, versículo 11, lembrando que ainda o apóstolo Paulo, eu vou ver aqui o versículo e eu vou te falar, Paulo diz que esses dons é dado para aperfeiçoamento da igreja. É para que a igreja seja totalmente ajustada e aperfeiçoada. Olha aqui, ó. Versículo de número 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Isto é, os mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então, encerrando esse assunto, 1 Coríntios capítulo 12, os dons para a igreja. Você sabe o que Deus me deu hoje? Depois você assiste a mensagem aí, antes dessa, que foi o culto de hoje. Deus, no meio da mensagem, me fez parar aquilo que eu estava pregando para dizer para a igreja, e eu quero que você receba isso, que tudo que Paulo tinha, você tem. Tudo que João, que Lucas, que Pedro, Tiago e os demais tinham, você tem. O quê? Poder, autoridade, unção, dons na tua vida que você talvez nem descobriu. Você sabe qual é o problema da gente? É que às vezes a gente não explora aquilo que Deus já deu na nossa vida. Você precisa explorar para saber o que foi que Deus te entregou. Talvez você tenha o dom da revelação, mas não foi despertado. Por isso que o apóstolo Paulo, agora a gente vai entendendo. Paulo diz assim, desperta o dom que há em ti, que foi dado em posição de mãos pela igreja. Então você tem dons na tua vida que você não sabe. Talvez você tenha dom da sabedoria que você não sabe. Você talvez tenha dom de maravilhas que você não sabe. Talvez você tenha dom da ciência que você não está nem sabendo que tem esse dom. Talvez você tenha dom de maravilhas com a tua vida, dom de pregar a palavra, mas você não despertou isso ainda porque você não cavou o poço, porque você não buscou. E se você buscar, se você cavar o poço, se você for atrás, se você der lugar para que o Espírito Santo haja na tua vida, você com certeza verá a glória de Deus se manifestando de uma forma tremenda. Agora, como é que busca isso? Primeiro, jejum, oração, leitura. Qual é outra forma de buscar? Não ficando em casa, vindo para a igreja, sendo ministrado, receber a oração, a imposição de mãos. Venha falar em línguas. Venha receber os dons espirituais.
Amados, venha estar conosco na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Nós vamos estar pregando a palavra de Deus, ensinando sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, sobre os frutos do Espírito, falando da importância de ter o Espírito Santo e receber na tua casa, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, toda quarta-feira, na Igreja Apostólica Evangelho para as Nações, nós temos a busca de poder, a busca do Espírito Santo, o falar em línguas e os dons espirituais, ministeriais e fruto do Espírito Santo. Deus abençoe tua vida. Eu vou desligar essa live, vou derrubar essa live e já vou voltar em outra, tá? Falando também do culto de sexta-feira, o que está acontecendo, o que houve na sexta-feira, na Evangelho para as Nações, você não tem noção. E eu vou falar no próximo vídeo para não ficar tão comprido esse vídeo aqui. Deus abençoe, já volto. Fica na paz.